Oi, me escondi aqui no quarto para poder gravar, né, esse vídeo. Eu achei que não ia ter mais necessidade de vir aqui no canal para poder mostrar a minha cara, só que eu vou entrar agora na parte de comentar o edital ponto por ponto, da parte de conhecimentos pedagógicos da prova de professor do infantil até o 5º ano. Eu ontem gravei isso que vocês vão ouvir agora nesse vídeo 3 vezes e nenhuma das 3 eu consegui salvar. Eu não sei se é porque as questões, os vídeos de questões, eles ficam menores, então o programa salva com tranquilidade. Só que essa parte de explicar um pouco, de comentar os conteúdos, acaba o vídeo ficando um pouco maior, então o programa não salvou. Não dá tempo para eu agora parar e pesquisar outro programa e resolver isso. Então eu vim aqui gravar mesmo pela câmera do notebook escondido aqui no quarto. Minha casa não é vazia. E depois eu vou entrar em 1 milhão de atividades e não vou ter mais tempo. Todo mundo sabe como é que é a nossa correria. Para falar de ponto por ponto. Não quis estender, demorar, esperar, porque o edital já foi aberto, as inscrições já saíram, já tem gente inscrita aí, correndo contra o tempo. A prova já é dia 19 de abril. A parte de conhecimentos pedagógicos é mais de 30% da prova. É a única disciplina da prova de professor 1 ao 5º ano que está sendo exigido que você acerte pelo menos a metade, então não dá para esperar para estudar. Eu sei o quanto é importante você estudar direcionado pelo edital, tendo uma direção também sobre o que essa banca pode trazer de cada um desses conteúdos que ela está pedindo. Apesar dela não ter colocado bibliografia, a gente vai saber mais ou menos para onde ela vai, por causa de provas anteriores, por ela ser uma banca progressista, né? Então, isso, gente. Eu vou colocar para vocês, nesses vídeos, como eu faria, que caminhos eu tomaria, que textos eu leria para poder enfrentar essa banca nessa prova, tá bom? Porque, como eu falo com muitos amigos meus, e foi até onde esse canal nasceu, é preciso estudar certo. Não adianta você estudar aleatoriamente. Tudo que existe, você tem que entender a banca, mais ou menos, pelo menos, e estudar certo, que você vai economizar tempo, energia e vai ter um resultado, né, muito mais eficiente do que se você ficar tirando para todo lado e não se organizar. Então, para te ajudar a se organizar, principalmente para aquelas pessoas que não têm como pagar curso, eu sei o que é isso. Eu fiz alguns concursos, como eu já falei, passei em todos, não me classifiquei em todos, me classifiquei só em 2, que foi o da prefeitura que eu trabalho, e o da prefeitura de Queimados, que eu estou aí no aguardo da convocação somente, né? Fiquei bem colocada diante da prova, que não foi fácil, mas não foi fácil pagar o curso para fazer a prova de Queimados. Foi muito importante, me ajudou, me deu alguns insights para eu poder trazer aqui para vocês, só que eu sei que nem todo mundo tem como fazer isso. Então, é para você, principalmente, que não tem como fazer isso, que de repente está meio perdido, sem saber por onde começar a estudar, que esse canal existe, tá? Eu espero que você aproveite muito o que vai ser colocado aqui. Dito isso, partimos para o primeiro ponto do edital. Qual é o primeiro ponto do edital? Educação no mundo atual. Para a gente poder falar de educação no mundo atual, primeiro a gente tem que entender que mundo é esse, né? Que mundo atual. Quando ele coloca esse termo educação no mundo atual, essa banca está querendo dizer exatamente isso, que a educação que existia até aqui, o modelo de educação, o pensamento sobre a educação, não serve mais para as demandas que o mundo enfrenta hoje e não serve mais para o mundo que se deseja construir hoje. Então, por isso, educação no mundo atual, tá? O que eu preciso saber dentro desse tema, de acordo com os autores que essa banca gosta de utilizar? O globalização, primeira coisa, que pode aparecer lá na prova de vocês, alguma questão, algum conceito, algum comentário sobre globalização. E como que é a globalização e a educação, gente? A globalização, ela é o processo de unificação, onde você não tem mais barreiras, onde você não tem mais fronteiras, onde cada vez mais o mundo ele vai se tornando um só. Ela é muito forte, né? Isso é um termo que veio da questão política e econômica, onde você tem aí
países que comercializam com países todo o tempo, tá? Isso é a globalização e ela se amplia. Vou dar um exemplo prático agora para que, né, a gente consiga entender o que é a globalização. A gente está tendo agora lá na China, né, o surto, a epidemia do coronavírus. O que acontece? Todo mundo fica sabendo em tempo real e consegue acompanhar o que está acontecendo na China. Isso é uma consequência da globalização. As informações chegam em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Segunda consequência também, utilizando aí, né, esse contexto do coronavírus. Imediatamente todas as nações do mundo, né, precisaram acelerar seus protocolos de saúde nacionais e internacionais para impedir que esse vírus entre nos seus países. Por quê? Por causa da globalização. Porque hoje, para você ir de um país para o outro, é muito mais fácil. Você hoje está na China e, de repente, você está no Brasil, você está nos Estados Unidos e, de repente, você está na França. E aí, a possibilidade desse vírus se espalhar muito rápido por causa da globalização, né? Justamente por causa da questão econômica entre os países, esse tráfego de pessoas de um país a outro país, ele é mais fácil, ele é mais rápido, ele é muito mais amplo. É isso, gente. Então, a globalização, você pense num mundo sem fronteiras, onde todos os países têm acesso a todos os países, economicamente, socialmente, fisicamente, porque você consegue chegar lá, tá? Como que isso interfere, como que o educador, como que a educação ela tem que lidar, qual é o papel da educação diante da realidade da globalização, e é isso aí que agora a gente vai entender, tá? Primeiro, a gente tem que saber que a globalização ela é uma realidade, ela é um fato. Então, o papel da educação, primeiro, diante da realidade da globalização, é levar o aluno a entender que ele vive num mundo globalizado, que ele vive numa realidade de globalização. Então, é auxiliar o aluno a ler o mundo, a ler a sua realidade, né? A desenvolver nesse educando, auxiliar esse educando a desenvolver a capacidade de entender como é que funciona o mundo que ele vive, que é um mundo globalizado. O segundo ponto é, diante de um fato, como todo o pensamento progressista sempre defende, né? Diante de um fato, você vai refletir sobre esse fato. Então, se você tinha lá, você tem agora uma realidade, que é a globalização, e você vai ajudar o seu aluno a entender que ele vive num mundo globalizado. Esse é um dos papéis da educação. O segundo papel, que esse aluno, que esse educando, que esse indivíduo, ele não só seja capaz de compreender o mundo que ele vive, mas de refletir, de criticar, de questionar esse mundo, né? Os grupos progressistas defendem muito que a globalização ela é um processo contínuo ao longo da história que se iniciou com as colonizações dos séculos, né, 16 lá. Então, assim, ela não é uma coisa que surgiu agora na história da humanidade, mas ela é uma consequência, ela é uma evolução de processos de países em relação a outros. E processos de opressão, processos de imposição de cultura, processos de invasão, tá, gente? Processos de exploração de um país em relação ao outro. É assim que essas pessoas veem. Então, quando se fala em globalização e educação, o entendimento é que você vai levar o indivíduo a compreender, a sociedade a compreender a globalização que nós temos no mundo hoje. É uma globalização baseada na exploração, baseada na imposição cultural, baseada na manipulação, tá? Uma coisa vertical, seria muito mais como se um país rico, se um país desenvolvido, ele incide sobre um país pobre, sobre um país subdesenvolvido, né? Que nem se usa mais esse termo, mas se usa agora países em desenvolvimento, e esse país mais rico vem com toda a força e subjuga essas outras nações economicamente, politicamente e também culturalmente, tá? Então, o papel da educação é levar o educando a entender que a globalização existe e que ela precisa ser questionada, que ela não é um processo justo,
que ela não é um processo bom para todos os países, mas que alguns países se beneficiam com ela e outros países são afetados negativamente por ela. Tá? Então, o segundo ponto. O terceiro ponto, com relação à globalização, é levar o educando, como tudo na educação progressista vai passar sempre por esse caminho. Entender o que existe, se questionar sobre o que existe e depois lutar pela transformação do que existe, a transformação da realidade. Ou seja, levar o educando a pensar formas em uma sociedade, formas de lutar, formas de trabalhar, formas de pensar, formas de agir, que a globalização deixe de ser esse processo injusto de exploração, de subjugação, para se tornar um processo justo e bom para todos e não apenas para um grupo mais forte. Tá? Então, o que pode vir para você, né, o tipo de abordagem, se eles forem falar em globalização, vai ser nesse sentido. Tá bom? O segundo ponto é sociedade do conhecimento. O que acontece? Sociedade do conhecimento é a sociedade que nós vivemos hoje. Né? Hoje nós vivemos na sociedade da informação e do conhecimento. Isso segundo os teóricos e estudiosos, não sou eu que estou dizendo. Por que eles dizem isso? Porque hoje você tem informação e conhecimento em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer espaço. Hoje eles falam em cybercultura, em cyberespaço, porque você não precisa mais de alguém que venha dar informação, que venha dar conhecimento, que venha... Não, você com um celular ou um computador e acesso à internet, você vai acessar todo tipo de informação a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso é a sociedade de informação. Como que isso reflete na educação? Ou seja, quem fala hoje sobre educação no mundo atual, a gente fala de uma educação na sociedade e para a sociedade de informação. E como que seria essa educação? Qual que é o papel dela hoje? Se antes, a gente sempre vai estar falando de uma ruptura, sempre a gente vai estar falando de antes e depois. Se antes você tinha uma educação onde a escola era o lugar onde as pessoas iam para aprender, para conhecer, para saber, hoje a escola perdeu esse status. Né? A pessoa já vai para a escola sabendo muita coisa. Ela não precisa que a escola informe sobre nada. Ela não precisa que a escola transmita nenhum conhecimento para ela. Isso dentro da linha progressista de pensamento. O que ela precisa da escola? Que a escola, que a educação auxilie o indivíduo a desenvolver a sua forma de lidar, de administrar, de conduzir todas essas informações a que ele está exposto para o seu crescimento e também para a sociedade. Eu vou dar um exemplo de novo. Eu quero saber sobre determinada planta. Então eu vou lá, boto no Google, não preciso ir para a escola para saber sobre essa planta. Eu vou lá colocar no Google e o Google vai me dar tudo sobre essa planta, onde ela nasce, onde ela deixa de nascer e tudo, onde, né, tá. Partindo dessas informações, eu posso ampliar, pesquisar, desenvolver, de repente plantar lá no meu quintal uma mudinha e observar e descobrir alguma coisa nova sobre isso. Então, eu já passei de ser um receptor de alguma informação para um pesquisador, né? E o pesquisador, ele produz conhecimento. Então, eu peguei um conhecimento, eu produzi um novo conhecimento e agora eu também posso fazer um artigo, fazer um blog, fazer um vídeo e compartilhar com a sociedade, né, os resultados da minha pesquisa, aí, da minha busca pelo conhecimento. E outra pessoa vai pegar a minha pesquisa, talvez amplie, talvez não amplie. Então, isso é a sociedade do conhecimento. E o papel da educação hoje não é mais transmitir esse conhecimento, mas mediar a forma como as pessoas lidam com esses conhecimentos. Tá? Incentivar a busca pelo conhecimento, a reflexão, o questionamento de todas as informações que se recebe. Será que é verdade? Será que não é? Será que é assim mesmo? Né? Eu posso acreditar ou não? Qual é a postura que eu devo ter diante dessa informação que chegou para mim? Isso que a educação hoje tem que fazer. Incentivar a pesquisa, ou seja, incentivar que se amplie, que se construa novos conhecimentos e também incentivar
que isso seja compartilhado, difundido, divulgado para o bem da sociedade. Então, esse é o caminho do conhecimento hoje na sociedade do conhecimento. E a escola, ela vai ao lado desse indivíduo, ajudando ele a administrar essas informações, a desenvolver técnicas e mecanismos de pesquisa e incentivar a divulgação. O outro ponto sobre a sociedade de informação e a educação é que a educação ela também tem que desenvolver a reflexão sobre se eu estou na sociedade da informação, né? Ou seja, tudo passa hoje pela internet, é uma sociedade internetizada, né? Você faz tudo pela internet, pelo computador ou pelo celular. Então, para que essa sociedade seja de fato democrática, eu preciso ter uma sociedade onde o acesso a esse conhecimento, onde o acesso a esses instrumentos, onde o acesso, né, para que eu possa também me informar, pesquisar, produzir, divulgar, seja para todos. Porque se eu tenho um indivíduo que não tem esse acesso, que não tem esse conhecimento, que não tem esse instrumento, ele está excluído da sociedade do conhecimento e isso deve ser combatido e é a educação que deve formar essa consciência, tá, gente? Que a democracia vê plena hoje, né? Um cidadão, um indivíduo pleno dentro da sociedade da informação, ele tem que ser um indivíduo que ele tem acesso, conhecimento, condições de acessar informações e de produzir conhecimento e de divulgar esses conhecimentos. Senão ele está excluído e esse aí é um dos pontos também da educação na sociedade do conhecimento. O outro ponto é educação holística, tá? Hoje você, sempre vou falar hoje, né? A educação no mundo atual, hoje, passou, nós deixamos, há uma ruptura, nós estamos num momento de transição e é exatamente isso que essa banca pensa e é por autores que defendem tudo isso que eu estou dizendo aqui que essa banca caminha, tá? Então, o que é a educação holística? É a educação integral. Integral de... Não é aquele integral, gente, de vai para a escola de manhã e sai à noite, horário integral, não. Integral do ser humano como um todo. Uma educação que acolhe, uma educação que abrange todas as esferas de um indivíduo. A intelectual, a social, a emocional, a afetiva, né? E a cognitiva e a física, né? Então você vai ter aí, isso é educação holística, tá, gente? Não fica nada fora da educação. Então, qual é o X da questão aqui? Que eles podem trazer alguma questão defendendo que a educação ela tem que privilegiar uma parte, por exemplo. Geralmente eles vão trazer a intelectual porque era assim, né? A questão da intelectualidade, da aprendizagem, do saber do conhecimento era muito valorizada na educação. Hoje, não. Hoje, o intelectual está no mesmo patamar, em pé de igualdade e importância dentro da educação do que todas as outras esferas. Não importa se é o que você vê na realidade, na tua escola que você trabalha, na escola que teu filho estuda, não. O que agora importa é o que os pensadores dizem. Então, se vier qualquer questão, a educação deve priorizar a esfera intelectual, não marque porque está errado, tá? A educação deve priorizar a esfera afetiva, também não. A educação deve priorizar a esfera nenhuma. Todas elas devem ser amparadas igualmente, porque hoje você tem, né, educação no mundo atual. Você tem que a educação tem o papel de formar um indivíduo completo. O que seria um indivíduo completo? Um indivíduo que ele tem a capacidade de saber, de conhecer, de trabalhar, de se relacionar consigo mesmo e com o outro, ou seja, que ele emocionalmente, né, está educado para desenvolver afetividade, né, nas suas emoções. Um indivíduo que tem a capacidade de colaborar, de participar da sociedade politicamente, socialmente, culturalmente, contribuir, respeitar, né, viver harmoniosamente com todas as culturas, com todas as ideias. Então, é esse indivíduo que a educação hoje tem que preparar. E esse indivíduo, ele só vai ser formado se a educação se envolver
em todas as esferas, tá? Essa educação se voltar para todas as esferas. O outro ponto, depois da educação holística que está lá, é a questão do multiculturalismo ou pluralidade cultural, diversidade cultural. E o que é isso? É respeitar, considerar de igual valor todas as culturas. Se você está numa sociedade onde há representantes de todas as culturas, a educação ela tem que trabalhar sempre a consciência de que todas as culturas são iguais, de que todas têm o mesmo valor, de que todas têm a mesma importância e de que todas têm que ser respeitadas igualmente. A educação nunca pode se voltar para ensinar os aspectos de uma cultura como sendo mais importantes ou mais adequados do que da outra cultura. As culturas, né, na educação, todas elas são vistas igual, o mesmo valor, a mesma importância. Então, você não pode ter uma educação que valoriza uma cultura em detrimento da outra. E é uma educação que ela vai sempre promover a consciência da importância da convivência harmoniosa, do respeito entre as pessoas de diversas culturas, tá? É isso que é o multiculturalismo e a diversidade cultural. Aí, o outro ponto, gênero, sempre, né, pode acontecer. E como é que essa questão do gênero pode aparecer, porque eu já vi algumas questões na sua prova. Em primeiro lugar, é o combate ao sexismo. A educação hoje ela tem a função, a educação progressista ela entende que é a função da educação combater o sexismo. O que é combater o sexismo? É combater a ideia de que existe coisa que é de homem, que é de mulher, de que existe coisa que é de menino, que é de menina. E eu já vi questão onde você vai ter lá, dando um exemplo de uma brincadeira ou de uma atividade, pedindo para você marcar se aquilo dali é de menino ou é de menina, ou se é de todos. Então, o combate ao sexismo, qualquer questão que vier, né, qualquer afirmação que vier trazendo que existe coisa que é de menino, que existe coisa que é de menina, que existe conhecimento que é para homem, que existe conhecimento que é para mulher, vai estar errado, tá? Porque o combate ao sexismo é um dos compromissos da educação progressista em relação à educação de gênero. E o outro ponto que também pode aparecer é em relação à identidade de gênero. Ou seja, a pessoa tem um gênero biológico, mas ela se identifica com o outro. E a educação ela tem que promover a consciência de que a identidade que aquela pessoa se identifica deve ser respeitada, acolhida e trabalhada com todo respeito, com toda consideração, tá? Sem nenhuma discriminação, sem nenhuma forçação de barra no sentido de forçar aquela pessoa a se adequar ao seu gênero biológico. Não, a escola, a educação, ela não vai fazer isso. Ela vai respeitar, acolher e promover, né, a tolerância, a convivência harmoniosa, promover o desenvolvimento da consciência de que todos devem respeitar a escolha, a individualidade, a identidade de gênero do outro. Isso hoje tem até, eu não sei se aqui no Rio, Itaguaí já está fazendo isso, mas em relação até aos nomes sociais, tá? Então, se o aluno se chama João, mas ele quer ser chamado de Maria, então a escola vai chamá-lo de Maria. O professor, os colegas, todo mundo, porque senão está ferindo a sua identidade de gênero e não pode mais, tá? Se a gente concorda, se não concorda, se está certo, se não está certo, não importa numa hora de uma prova o que você pensa, eu vou repetir isso 1000 vezes, importa o que a banca pensa, e a banca pensa isso daí, tá bom? O último ponto, né, em questão de educação no mundo atual, que eu quero comentar é a questão da sustentabilidade. A educação vai desenvolver a consciência de que tudo que o ser humano faz em relação a atender às suas necessidades básicas, né, e atender a todas as suas necessidades, isso gera um impacto no ambiente, no planeta, e isso deve ser pensado, ou seja, fonte de energia, utilização responsável das fontes de energia, utilização responsável da água, a nossa produção de lixo, né, os nossos alimentos, tudo tem que ser, a consciência ser desenvolvida é aquela que o mundo precisa continuar
quando a gente não estiver mais aqui. Então, desenvolver a consciência de sustentabilidade é sempre buscar desenvolver a consciência de que é necessário que haja formas que a gente consiga suprir as nossas necessidades, porém de uma forma que seja possível que o mundo renove, que as próximas gerações também tenham acesso à água, à energia, à comida, a espaço, a tudo. Então, isso é educação para a sustentabilidade, desenvolvimento da consciência das nossas ações enquanto seres humanos no meio ambiente, no planeta, tá? E para as gerações futuras, né? Ser sustentável é ser uma atividade sustentável, é uma atividade que ela não gera um impacto negativo, ela não consome, né, até o último recurso natural, mas que ela provê meios de que aquilo dali se renove, e se renove, e se renove, e que cause o menos impacto possível para o planeta e para os outros seres vivos que coabitam conosco aqui nesse mundo. Tá? Então falei bastante, por isso que o meu programinha não quis salvar. Bom, eu acho que foi por isso, ou talvez ele só esteja querendo que eu viesse aqui falar assim, né? Vou separar algumas questões sobre essa parte de educação no mundo atual. Vou deixar aí na descrição do vídeo, é muito importante, um texto do Garotti e também outro texto que vai dar para vocês uma luz muito grande sobre esse tema. Eu, se fosse fazer essa prova, estudaria por esses textos, porque ele já tem uma base muito boa, tá, acerca desse assunto aí de educação no mundo atual, e é o pensamento, né, e são textos que tratam disso dentro do pensamento da banca que vocês vão enfrentar, tá? Boa sorte, quem já se inscreveu no concurso, se inscreve também aqui no canal, porque amanhã eu vou postar o vídeo do segundo ponto, e hoje, mais tarde ainda, eu posto o vídeo com as questões sobre esse tema aqui. Eu vou fazer uma playlist exclusiva com o curso de Itaguaí, lembrando que na prova de vocês não tem BNCC, não tem diretrizes curriculares do ensino fundamental. Então, as questões que estão lá na minha playlist da banca CEPERJ. Você vai olhar aquela questão e vai olhar no seu edital, isso é muito importante, tá, gente? Olha a questão, olha no edital. Tem o conteúdo, você vai parar para olhar a questão. Se não tem, você pula para outra, que aí você vai estar economizando tempo e energia e desenvolvendo aí um período de estudo muito mais eficiente. Tá? Um abraço, se ficar alguma dúvida, pode comentar. Eu vou deixar aí a descrição, né, como eu falei, os textos. Então, dever de casa, você tem que ler, tá, para poder ampliar ainda mais, porque aqui eu dei só uma pinceladinha, muito por cima, mas esse texto do Garotti, ele tá muito bom, tá? Obrigadinha, espero que não tenha que voltar mais aqui desse jeito. Vou sair aqui da minha toca e cuidar da minha vida. Beijo, boa sorte a todos.